a festa de Hanukkah. Antes de falar das leis de Hanukkah, a gente vai falar de um tema muito importante que também é conectado com o Hanukkah. Faço uma pergunta para vocês. Qual o sentido da festa de Hanukkah? Qual foi o foco principal da festa de Hanukkah? Qual o motivo que a gente festeja esse milagre? Fora os azeites. É a vitória dos macabeus e o milagre do azeite. Ok, mas qual foi a intenção que os macabeus saíram lá de Modim para batalhar? Qual foi o que levaram eles? Não sei exatamente, Rabino. Era uma luta espiritual, né? Porque ali estava implicando a questão da nossa Torá, a Torá oral. Então, por isso que eles tiveram essa força para ir lá e guerrear, para que não deixar a luz da Torá se acabar. Por isso que a Menorá, ela faz até uma alusão, né, da Torá oral, que a Menorá e a Torá oral é uma alusão à luz do mundo. Uhum, uhum. Eu diria que a resistência é a assimilação do povo contra de outras coisas não judaicas, digamos assim. Uhum. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? É isso, né? Posição dos costumes gregos, né? Sobre o povo judeu. Assimilação. Senhores, vamos levar ao ponto principal. O que os gregos fizeram? E o que o povo judeu abominou nesse período? Rabino, eu acho que é para poder dar continuidade à Torá, as mitzvot, né? E não se perder no caminho, entender com a função que eles queriam fazer. Daniel, a tua ligação está com um som muito ruim. Eu não estou conseguindo entender a tua voz. Tá conseguindo ouvir agora? Uhum. Não, não. Aqui vai só bota no silencioso para que a gente... Vai, Daniel. Eu acho que, assim, foi para poder dar continuidade à Torá em si, para não se perder, porque o que eles queriam fazer era tirar mesmo tudo que o povo tinha, como Brit Milá, estudo da Torá e todas essas coisas Gente, aqui. vamos mudar. Vamos ser objetivo. Vamos voltar à história. O que os gregos sírios fizeram em Jerusalém? Contaminaram o templo, a vida espiritual do povo. Eles profanaram o segundo templo. A origem do problema foi a profanação do templo sagrado. E a gente vai ver que logo mais na história, com os romanos queriam botar uma bandeira de Roma no local sagrado, os judeus tacaram, deu uma briga. E aí queriam botar no topo do templo, deu uma guerra. A gente tem que entender que o templo sagrado era o coração do povo judeu, e ainda é. Após a destruição do Beit HaMikdash, do templo, Hashem nos deu um presente vital que nos permite sobreviver
a esse longo e amargo exílio. Ele permitiu que a Shekhinah, a presença divina, se manifestasse em certas medidas nas nossas Beit Knesset, nas nossas sinagogas, ou em Yiddish Shul, nos Beit Midrashes, nas casas de estudos, nos Yeshivot, até hoje. Nas Beit Knesset, permanece o lugar onde o judeu pode se conectar com o Criador de maneira mais profunda. Nesse contexto, diz o Hafetz Haim, pode-se conhecer a gravidade da Lashon Hará, fofoca negativa, em uma sinagoga. Das palavras do meu santo lugar, vocês devem temer. A gente vai ver isso em Vaikra 19:30. Aprendemos que um judeu deve tratar a sua sinagoga com dignidade e só entrar nela para fins sagrados. Ponto. Esse mandamento proíbe toda forma de conversas não kasher, não apropriadas, dentro da sinagoga. Quanto mais isso se aplica a Lashon Hará, se lembra que eu falei lá, Rehulot, fofocas, o que significa uma completa falta de temor de Irat Shamayim, cuja presença se manifesta especialmente em lugares sagrados. O Hafetz Haim afirma que a mensagem oculta que as pessoas comunicam ao falar Lashon Hará na sinagoga, Deus nos livre, é que ela não acredita na presença que a Hashem está fazendo dentro da Tehillah. Breaking news. É triste. Somente tal atitude de uma pessoa poderia se sentir livre para desobedecer essa regra de Hashem em sua própria casa. Então, é uma pessoa que não tem temor aos céus. Uma pessoa que faz Lashon Hará dentro da sinagoga, ela está mostrando que ela não tem temor a Hashem. Então, ela está fazendo o quê? Hilul Hashem. Hilul Hashem. E é grave isso. Hilul Hashem, qual é a penalidade? Careto? Morte espiritual. Então, vocês que estudam comigo, tem rabinos que falam muito legais, que gastam tanto dinheiro, e é bom, eu fico brivando quando tem rabinos que fazem aulas, histórias no TikTok, na internet. Baruch Hashem, a gente tem rabino que fala português e ajuda muito. Mas os meus alunos que estudam comigo, a minha preocupação hoje porque eu estou conectado com vocês, tá? Vocês estão conectados comigo, eu estou conectado com vocês. Toda vez que vocês forem para a sinagoga, saibam perante onde vocês estão em pé. Tenham temor. Por mais que o ambiente da sinagoga seja aconchegante, no inverno é até melhor, no calor, né, o ar-condicionado, mas a importância de estar dentro da sinagoga é para fazer tefilot. O Hafetz Haim escreve que o pecado de ignorar Hashem em sua casa é tão grave e repercussões espirituais, dá uma repercussão no mundo espirituais
nos mundos superiores. O Hafez Haim também escreve: como estamos discutindo o pecado da Lashon Hará, fofoca negativa, na sinagoga, precisa falar sobre o grande infortúnio que isso causa. Uma pessoa que conta ao seu vizinho na sinagoga uma história sobre o qual que aconteceu com ela e encontra o momento mais conveniente para isso, imediatamente antes da leitura da Torá, mas quando a congregação, quando o Kahal está pronto para começar a leitura, aí vem uma pessoa e fala: fulano, você sabia? Nem te conto. Você fala nem te conto. Né? Até a Torá nem começou a ser lida. Diz o Hafez Haim que o contador de história e seu ouvinte, né, ansioso para continuar, ao longo, a leitura está sendo lida da Torá e o cara está escutando o Lashon Hará, fazendo isso não apenas transgride uma longa lista de proibições, tá? Mas também comete um grave pecado, como o Daniel falou, que é Hilu Hashem. E a gente vai falar que Hilu Hashem é como se fosse um careta, morte espiritual. Ignorar flagrantemente a presença de Hashem na sua casa, e ao mesmo tempo causa desrespeito à Torá. O Hafez Haim enumera que essa história importante trata que as duas pessoas nas escalas celestiais do julgamento. Eles falaram e ouviram Lashon Hará, que quase sempre inclui muitas proibições. Você não deve profanar o meu nome sagrado. Vaikra 22:32. Um pecado agravado pelo fato que ele foi cometido na presença de 10 judeus. A minha obrigação, como rabino, é ensinar para vocês essa conduta. Se vocês tiveram o propósito de sair para ir para Tefilá, para escutar a Torá, sair o Sefer Torá, Minyan, não sentem, se tem aquela pessoa que é acostumada a dar o news da sinagoga, né? A gente não pode nem sentar perto, não. Não pode. Não pode nem por trás, nem na frente, porque isso vai atrapalhar. Na leitura da Torá, se a pessoa não sabe ler em hebraico, ela tem que ler em português, escutar a leitura e se conectar com a leitura. Agora, se for para ir para a sinagoga, for focar, é melhor ficar em casa. Né? Conforme a gente aprendeu. Dúvidas nessa explicação ou comentários que o Hafez Haim falou? Eu acho que quando eu comecei a trazer essas aulas agora com o Hafez Haim, ele traz uma profunda conexão com aquilo que a gente está estudando. Eu queria saber, o que os macabeus fizeram foi por questão da profanação mesmo do templo. E envolve tudo isso que o senhor falou de Lashon Hará, que é a profanação do Bet Knesset, da presença divina, e em si, o nome da Kadosh Baruch Hu, com essa questão. O Bet Knesset é onde tem que ter a Torá e 10 judeus. É um lugar kadosh. Então essa foi a questão dos macabeus. Bet Knesset é uma casa de... Agora, se você pergunta para mim, na sinagoga reformista é um templo? É uma pergunta que eu não sei te explicar diretamente. Se você Torá, se as pessoas teoricamente estão indo
estão cumprindo o Shabat, né? Isso já é uma outra situação que talvez eu não consiga te responder agora. Mas mesmo assim, dentro desses lugares, deve-se manter a Kedushá do local. E a gente sabe que sinagogas reformistas é muito mais difícil, né? Mas a essência é essa. Sheilot? Baruch Hashem, eu não vou em sinagoga reformista. Hã? Né? Baruch Hashem, eu não vou em nenhuma sinagoga reformista. Eu acho que eu nunca fui. Só quando eu era criança mesmo, que eu nasci. Mas Bom, depois... nem todo mundo é sortudo como você. O- Vamos seguir. Que às vezes, Daniel, a realidade é diferente do pessoal de São Paulo, do pessoal do Norte. Às vezes uma comunidade só tem reformista. Então, por exemplo, aí em Lisboa, onde você está, a comunidade é uma comunidade tradicionalista, onde o rabino é ortodoxo. E às vezes é pior que uma comunidade reformista. Em muitos lugares é assim, no mundo. Estou mentindo? Não, não. Às vezes a reza é totalmente ortodoxa, mas a mentalidade das pessoas é mais reformista mais possível. Então a gente tem que seguir nesse caso. Você deve ser o teu guia. Só tem isso, então tem que estar saindo dentro do grupo lá. O pessoal está mantendo a liturgia, estão estudando Torá, não está usando microfone, não está profanando explicitamente. Isso já é uma outra situação, entende? Não, não, nada disso ocorre. Nada eletrônico, nem coisas assim que Shabbat também... e Yom Tov, tá? Dia normal, tudo bem. Ah, Beseder. Qual Beseder? Hã? Qual Beseder? Kol Beseder. Gente, vamos seguir? Qual a expectativa de vocês para Hanukkah desse ano? Só coisas boas, que só tem coisas Hanukkah, boas. Hanukkah é a festa de 8 dias, começa dia 25 de Kislev e termina no dia 3 de Tevet. A gente vai ter esse período, nem parece, mas a gente já está próximo, literalmente, de Hanukkah. Para algumas pessoas é a primeira vez que estão fazendo Hanukkah aqui em Israel. Algumas pessoas já passaram o Hanukkah aqui em Israel, é frio, começa a ficar frio, né? Eu me lembro que nesse período caiu neve uns 16 anos Muito, atrás. No período muito fria. frio. A gente, como tem vários significados de Hanukkah, os nossos sábios mandam a gente comemorar a purificação do templo. E tem tudo a ver com aquilo que eu falei há pouco. Como é que hoje, gente, no nosso templo, que são as nossas sinagogas, como é que eu posso purificar o meu Beit Knesset? O Beit Knesset é só um lugar. Quem é que vai fazer lá sou eu. O exemplo. O exemplo. Lógico que as lideranças religiosas têm que dar um exemplo. Mas a gente sempre cobra os que estão lá no topo. Mas será que quem está lá no começo também está se comportando como se deve? E aí, essa comemora a purificação do templo depois dos gregos e os sírios. O que os gregos e os sírios queriam com essa helenização? Acabar com a tradição. Se a gente quisesse ficar igualzinho o costume deles.
infelizmente, hoje a gente vive uma outra realização, que é a questão do achar que tudo deve ser direitos iguais, as sinagogas têm que ser, dentro de uma sinagoga tem que ter uma menorá, uma árvore de Natal, um Buda, né? Alguns movimentos, principalmente no mundo reformista, é assim. Então, isso é para vocês entenderem o que está acontecendo lá com os gregos sírios. Isso é uma profanação. Por isso, quando eu comecei a falar que um judeu, uma pessoa que é um judeu ortodoxo, ele não pode estar dentro de uma cerimônia com coisas que representam coisas que não é judaico. Agora, Rabino, a minha parte da minha família é católica. Se não pintar lá, vai dar problema, né? Você pode ir, dar um abraço, mas sentar e comer você não pode, tá? Porque existe o caráter todo. Vocês têm que ter o respeito com o papai e com a mamãe. Isso é muito importante. Algumas correntes ortodoxas, principalmente os hassídicos, os rabados, dizem, não, você não pode. Mas Baruch Hashem não existe alahá que proíbe isso. Desconectar, existem opiniões, e a opinião que eu sigo é essa. Tá certo? Alahicamente, não é papai e mamãe, por causa que a pessoa se converte, né? Papai e mamãe Abraão, Isaac, Abraão e Sara. Normalmente, mas fisicamente é conexão entre a Kadosh Baruch Hu. Então, sim, é uma mitzvah. Honrar pai e mãe, porque por causa deles vocês chegaram aqui. Hakarat Tov. Agora, se isso vai deixar uma mãe, um pai triste, Hasse Shalom, você não pode fazer isso. Você vai lá, dá um abraço, beijar, fica um pouquinho. Agora, se você é um pouquinho mais crítico, tá, gente? Há pouco eu estava ensinando Kashrut. Quando uma pessoa está em Pikua Nefesh, né, ela pode até comer coisas que é proibidas, né? Agora, eu não diria que coma aqui um pernil que a tua tia fez para o Natal. Você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Não, olha, obrigado, ela vai ficar triste, mas olha, eu como uma outra coisa, uma fruta, vou comer alguma coisa. Tenta sair dessa situação com carinho, não magoando. Nessa vida a gente não pode magoar ninguém, porque a gente entrou nela sem magoar e a gente tem que se esforçar muito para sair dela sem magoar as pessoas, porque a gente não sabe até quanto a gente vai estar por aqui. Somente família, né? E por isso não é fácil ser convertido. A pessoa que se converte tem que ter realmente sair da sua parentela, da sua terra, e o melhor é vir para Israel mesmo, porque em Israel está longe, vai vir visita a família quando pode, não vai em dezembro, porque senão vai entrar numa saia justa nessas situações. Mas é interessante que o segundo templo, quando o reino grego decretou vários decretos para o povo de Israel, a proibição da religião em si, que não era permitido estudar a Torá, performar as mitzvot, não podia fazer muitas outras coisas. O templo, ele foi, em vários sentidos, ele foi profanado, seria essa a questão. Essa profanação,
ela gerou um afastamento no povo de Deus com axé. Por exemplo, uma pessoa que come taref, não come caché, ela está criando blocos, como uma pessoa come gordura, e a veia fica entupida por causa do colesterol. Eu consigo enxergar assim. Uma pessoa que come taref, não obedece às leis de kashrut, ela está criando essas placas que vai contaminar e vai atrapalhar a conexão com o Kadosh Baruch Hu. As leis de kashrut, elas não servem para leis de saúde, mas sim para a saúde espiritual. E quando a pessoa cumpre kasher, ela vai se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Então, nesse ponto aqui, e eu já vou dar para o Abel e para a Arifka para perguntar, nesse período, um local onde era manifestação de Akadosh Baruch Hu na Terra estava sendo contaminado. Ou seja, naquele período, a luz do templo que iluminava todo o mundo não conseguia sair na sua na sua na sua profundeza. A gente viu que na tribo de Judá não teve pessoas que se levantaram. Na tribo de Benjamim também não se levantaram. E essas tribos são tribos de quê? De Malkut, de reino. Benjamim, a tribo da família real do rei Saul. E Yehudá, da família real de Davi. Então, quando não acontece isso, Hashem levantou uma família que veio da tribo de Yehudá, de Levi, que era uma vertente que era os sacerdotes, os coanims. Todos os coens, geneticamente falando, eles são mais elevados. Né? Se é uma pessoa que estuda a Torá, se está envolvida, eles são sempre mais cuidadosos. Principalmente aqui em Israel. Embora seja uma família muito grande, eu sou muito conhecido, mas a genética do Cohen, ele é sempre voltado ao sacerdócio. Pelas mãos dos Rasmoneus, que eram famílias de Coens, de grandes Coens, sumos sacerdotes, eles foram para a guerra e salvaram o povo de Israel. E foi no dia 25 de Kislev que em todo o tempo foi encontrado, né? E a gente conseguiu entrar e foi encontrado ali um frasco pequeno com óleo, um selo do Cohen Agadol. Mas esse Cohen Agadol, esse frasco, era um frasco muito antigo, que remonta os patriarcas, que remonta à criação. E esse óleo foi usado por Eva. De Eva foi passado por gerações e gerações até chegar a Sara. De Sara chegou a Rivka. Rivka chegou a Rachel e Léa. Depois desceu para o Egito. Saiu do Egito, entrou na terra de Israel com o Mishkan. E depois do Mishkan, chegou ao templo. Primeiro e segundo.
a gente viu que tanto o primeiro templo, Nabucodonosor ele profanou o primeiro templo. Você lembra que ele fez? Ele destruiu, aí usou os objetos numa festa pagã aonde? Alguém lembra disso? Purim a gente fala isso, né? O filho dele vai usar os utensílios do templo para festejar, né? Profanar os utensílios do templo. Olha a questão profanar novamente relacionada. E aí saiu aquela mão, o profeta está no livro de Daniel, que apareceu um dedo, escreveu, né, que o reinado dele ia cair, e aí depois, no mesmo dia, ele morreu. Alguém está com som alto? Márcia, bota só no silencioso. Ah, desculpa. Tá tudo bem, minha querida. Então, quando a gente profana o templo, a gente, em vez de receber berarot, a gente recebe planot, maldições. A questão do óleo puro em Hanukkah vai trazer a lição dos nossos sábios que a nossa alma ela tem que ser pura. Você se lembra quando a gente fala Elohai Neshama Shenatata Li Teoreha? Vocês lembram dessa berahá que a gente faz no Birkat HaShachar? Depois do Modéani, Netlat Yadai, a bênção, a quarta bênção, Elohai Neshama. Esse óleo, quando se acende, ela simboliza a nossa alma. Ela é pura. Exato, Hashem, a gente agora, daqui 2 dias, a gente vai voltar no período de Hanukkah, a gente vai falar mais sobre Hanukkah, a festa. O importante é a gente fazer, acender as velas de Hanukkah todos os dias, reunir a família, o estudo da Torá, fazer tudo aquilo que era proibido, e enfatizar o estudo da Torá, trazer uma perachá da semana, ou trazer um hidush, uma explicação da Torá para a família. Yosef, quem é papai aqui? Tem tantos. Vocês melhores do que nunca sabem a necessidade de dar continuidade para as crianças. Pai, por que a gente faz isso? Porque é assim, porque os rasmoneus tentaram profanar, trazer valores de alma pura, um óleo puro. É assim que eu entendo. Cada ano que a gente festeja e comemora a festa das luzes, a Arífica falou uma coisa bonita. A Arífica de São Paulo. Ela falou que a menorá, ela ilumina. Na verdade, a Israel, hoje, é como uma menorá, que ilumina o mundo. Não é verdade? Na ética, na Torá. Mas a gente vê também que tem muito antissemitismo. Mas a gente precisa continuar sendo esse óleo puro. A Bela, que você quer fazer uma pergunta, Clarita? Então, só com relação àquelas reuniões de família, né? Uhum. Nesse caso, não só no final do ano, né? Mas sempre que tem alguma reunião, como é feito quando não os pais, né? Sim, mas quando tem outras pessoas da família que elas não gostam do rumo que a gente toma e normalmente eles gostam de estragar o clima da festa. Ficar cutucando, dando Isso. Tipo assim, indireta. eu entendi o que você quis falar e vou ser bem rápido.
Se for um ambiente onde vai estar teu pai e tua mãe, isso vai machucar eles por causa que eles gostam, seguem isso. Vai antes, abraça ele, fica um pouquinho. Agora, presta atenção. Um judeu não pode entrar dentro de uma igreja na hora de um casamento. Ele não pode estar dentro de uma igreja num serviço religioso. Tá? Tem muitas histórias na Itália e também no Brasil que o judeu ficava fora da igreja esperando a noiva casar e o noivo. Ou ia lá na área do buffet, dava um abraço no noivo e na noiva e ia embora. Essa é a realidade em muitos lugares da Itália e também no Brasil e em Portugal. Sentar e comer é complicado. Então, para ter shalom, né, você faz isso. Ou não, manda um cartão, no caso do noivo e da noiva no casamento, ou um presente. Agora, no caso que você sabe que vai ter problema, por que você vai se meter? Entende? Não tem nada. A questão é papai e mamãe. Né? Caráter à toa. E é muito bom conversar com eles, explicarem para eles e explicarem a situação. E tenho certeza que eles vão entender. Se entender, paciência. Mas é sempre buscar como Arão. Você lembra que eu falei na aula passada? Arão, o sumo sacerdote, que um brigava e trazia para trazer shalom. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Não é pergunta. Né? A mitzvah, não existe mitzvah aqui, mas é caráter todo. A gente tem que honrar o nosso, tem que reconhecer um bem que eles fizeram. Em Hanukkah a gente faz Halel completo, na Tefilá, né? A gente acende as velas, lê a Torá, né? E a gente vai se alegrar. Então, o Rabato faz muito isso. Você bota em cima do carro a menorá, sai na rua, dança, toma muita vodka, depois toma mais um pouquinho de vodka e se alegra mais, né? A Hanukkah é o momento que a gente vai trazer, é o momento mais escuro do ano, onde é na parte do hemisfério norte. E nesse período, onde está se combinando com finais de muitas coisas, final das frutas, né? A gente vai ter agora aqui na Terra de Israel frutas cítricas, laranja, limão, e período de chuvas, inverno. E depois que começar a terminar o período das chuvas, a gente vai ver que começa a sair a primavera e começa tudo de novo. Mas até lá, a gente está vivendo momentos escuros. E nesses períodos escuros, a gente tem que ser luz. Tem que ter conectado no comecinho dessa aula que eu falei, né, sobre o Hofetz Haim, da questão do Beit Midrash. Agora eu queria deixar esse reta final da nossa aula com uma situação bem interessante. Na Tefilá, no Pesukei de Zimra, alguém sabe o que é Pesukei de Zimra? Alguém lembra que eu falei alguma coisa? Versos de louvor? Versos de louvor, muito bom. Pesukei de Zimra é uma sessão. A gente começa a estudar no Sidur, nas nossas tefilot, a gente tem o Birkat HaShahar, que são as primeiras bênçãos que a gente faz. Então, depois que a gente saiu do Birkat HaShahar, a gente vai para o Pesukei de Zimra. Pesukei de Zimra são sessões até chegar no Shema e na Midá.
Eu vou falar um pouquinho do Pessoquei de Zimbra, mais profundo. A gente começa a primeira reza do Pessoquei de Zimbra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não sei, eu li para você, eu acho que eu li para o pessoal que eu dou aula particular, mas eu vou ler a questão aqui para vocês. A oração é uma prática central do nosso povo. É um elo entre o homem e o seu Criador. Um momento de introspecção e conexão espiritual. Ela reflete o reconhecimento da dependência humana perante o divino. A capacidade de expressar seus sentimentos, necessidades e agradecimentos. Quero aqui explorar um aspecto fundamental da tefilá, da oração, conforme os nossos sábios fixaram. A natureza da oração. A oração não é apenas uma rotina ou uma obrigação. É um discurso interno e uma interação profunda com o Criador. Ele exige escutar tanto quanto falar, permitindo a pessoa devota a Kadosh Baruch Hu elevar-se espiritualmente e influenciar a sua realidade. Por meio da tefilá, da oração, o homem se coloca diante de Deus, reconhecendo sua presença e buscando conexão. Existem dois tipos de conexão de tefilot. Uma, a oração pela manutenção do homem, do mundo. Por exemplo, vocês já estudaram comigo. A primeira chuva só caiu após o quê? Uma tefilá de Adão. A primeira oração foi quando Adão rezou para cair chuva. Tudo estava preparado, mas nada florescia. Se o homem não fizesse a tefilá, não ia acontecer. Olha, primeiros capítulos do livro de Bereshit. A gente já aprende isso, que a tefilá é comunicação. E a segunda é a oração por necessidades pessoais e gerais. Um pedido para suprir carências. Embora nem sempre se veja um efeito imediato, a tefilá tem um impacto, como ensinam nossos sábios, quem prolonga a sua oração não volta de mão vazia. No Tratado de Berahot 32. Quem faz tefilá, a gente aprende com quem isso? Quem rezou 515 vezes. Hashem, por favor, deixa eu entrar na terra de Israel. 515 vezes, valendo. Moshe Rabbeinu, né? Era bem certa resposta. Exemplos bíblicos da força da tefilá, da oração. A Torá apresenta a oração como uma ferramenta poderosa que vai fazer uma intercessão. Moshe Rabbeinu, que vocês falaram agora, orou intensamente para o bendito seja perdoar os pecados desse povo, o povo de Israel, o nosso povo, após o incidente do bezerro de ouro. E depois, os espiões. Sua tefilá o demonstrou que, mesmo diante de decretos divinos,
Gezerot, a súplica pode alterar ou amenizar o curso dos eventos. Apesar de Deus negar a Moshe Rabbeinu para entrar na terra de Israel, os sábios interpretaram que a oração foi parcialmente atendida, permitindo a Moshe ver a terra do topo do Monte Nebo. Isso mostra que a oração é mais poderosa do que a ação. Pois mesmo o justo, o tzadik Moshe, conseguiu respostas, principalmente através de suas preces. 515 vezes. A estrutura e a evolução da Tefilá. Rambam, ele diz que a Tefilá é uma mitzvah de oraita. Nem todo mundo segue como Rambam. Porque ele se baseia no versículo: e amará ao teu Deus e servi-lo a ele de todo o teu coração. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ukol nafshecha ukol meodecha. Deuteronômio 11, 13. Shema. No início, a oração era espontânea e pessoais, mas com o tempo, especialmente o período do Segundo Templo, os homens da Ansher Knesset Gedulá, da Grande Assembleia, estabeleceram uma forma e fixaram para facilitar a conexão de Hashem. As 3 orações que a gente conhece: Shacharit, Mincha e Avit, Abraham, Shacharit, Yitzhak, Minha, Yaakov, Mariv ou Avit. A luz do novo dia representa Shacharit. Yaakov, Abraham, Yaakov, Yitzhak reflete a continuidade e a constância. E a gente precisa ter continuidade e constância. A gente precisa acordar cedo, rezar, ir ao trabalho. Para chegar esse horário para mim aqui em Israel, daqui a pouquinho mais, a bateria está acabando. Para dizer, poxa, eu fiz tanta coisa boa hoje. Continuidade e constância. E à noite, a Yaakov simboliza a conexão entre Deus nos momentos mais escuros e difíceis. Eu acho que tem tudo a ver com Hanukkah, por isso a gente acende as velas nesse período de Hanukkah à noite. Essa oração foram ajustadas para corresponder aos sacrifícios que eram realizados no primeiro templo e no segundo. Com a destruição do templo, as sinagogas se tornaram os mini Beit Mikdash, substituindo o serviço do templo como local de oração pública e louvores. O poder significado quando um judeu reza em uma comunidade onde tem minyan e é considerada especialmente poderosa. Mulheres, quando vocês vão para a sinagoga, tem minyan e os homens fazem tefilá, esse é o momento de vocês fazerem tefilá. Que ali é batata, como fala. Vai ser escutado. Mas também o nível dessa comunidade precisa estar evoluída na Torá e Mitzvot. Entende? A conclusão que eu quis fazer disso aqui é a tefilá é uma manifestação do desejo humano de se conectar com o divino. E é verdade, a gente todo momento quer. Pode pegar qualquer pessoa, até vocês mesmos, né? Cada um aqui que eu conheço. Eu sei que vocês estão aqui 1 hora, com a vontade de querer servir a Shem. Não é por causa do Rabino Franco. O Rabino Franco é só um meio. É porque vocês querem ficar mais próximos de Akadosh Baruch Hu. Vocês querem estudar a Torá, vocês querem se elevar, querem ser pessoas melhores.
Mas para poder fazer isso, gente, tefilar. Eu quis conectar a aula de tefilar com a questão da Lashon Hara, também sobre a Hanukkah, e também esses temas de tefilar, porque tudo é um tema só, gente. É um tema que não é só uma coisa que aconteceu em Hanukkah. Como é que e falei que as sinagogas, as casas de estudos, me botaram num grupo de WhatsApp de pessoas que são shochet, brasileiros. Mas eu pulei fora. Sabe por quê? Porque dentro do grupo não tinha uma linguagem caché. E eu fiquei com medo. Não tinha uma linguagem, não tinha Torá. Quem trabalha com essas coisas precisam ter um certo nível. Então, todos os ambientes onde se trabalha com Torá, a gente precisa manter um nível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu acho que quem está querendo entrar na terra de Israel e não consegue, tem que fazer mais tefilá. Eu sei que é difícil, mas lembra, Moshe rezou 515 vezes. Então, reza 516 que vai entrar. Baruch Hashem. É isso aí, Bezerra Hashem, né? Sheilot, perguntas. Rabino, a minha dúvida A sobre... dúvida da Rívika, posso levar a Hanukkah? A Rívika me fez uma pergunta. Ela vai passar a primeira noite com a família, depois vai para outro lugar, vai passar ali. O que vocês acham que ela deve fazer? Ela deixa Hanukkah ou ela delega a mitzvah para o papai ou para a mamãe? Ela pode pedir para o pai dela acender a Hanukkah para ela, e lá na casa onde ela estiver, ela pedir para ser incluída na bênção, na Abraham. Mas ela é Ashkenazi ou Sefaradi? Sefaradia, né? Eu acho. Vergonha, não conheço nenhuma, eu acho que é Medinski. Sefaradi é o homem que acende, né? É o homem. A mitzvah é da mulher, é quando é Ashkenazi. Agora, se ela quiser fazer a mitzvah, se a mitzvah é dela, ela quer, ela pode fazer? Não é uma obrigação, né? A minhas, a costumes. Ela estaria. O ideal é que esse ano a gente dance e beba, se divirta no casamento dela, e aí o esposo dela resolve esse problema. Mas ela vai, né? se ela regressar, ela pode acender a Hanukkah na casa dela, chamar as pessoas, né? E ela fazer na casa dela com o Brahá. Agora depende de que horas que ela vai ficar. Agora, se ela for passar numa estadia... Não, ela vai passar Shabat. Então ela vai chegar na sexta-feira, vai acender as velas antes das velas de Shabat, depois vai acender as velas de Shabat, entrou Shabat. Então, outra vez que eu liguei a muro, já inclui já. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não, a dúvida é se eu levo a minha Hanukkah... E ela faz isso lá. E eu faço lá. Mas aí, digamos que eu só tenha uma. Eu tenho outra Hanukkah. Mas eu ia ter que delegar para o meu pai. Agora, presta atenção. O homem pode acender as velas de Shabat? Pode. Pode, mas não é costume. Pode. Mas se tua mãe, Magno, acende as velas de Shabat, você vai acender também? Não. Aí não. A mitzvah é da ela mulher, né? A mitzvah é dela.
Agora, se a Rivka fosse Ashkenazi, ela tinha que acender as velas dela? Ou o marido dela tinha que acender? Ela tinha que acender. Pelo menos na sinagoga que eu frequento, o rabino fala, Agora Rabat, lá o rabino vou fala que tem que liberar, acender. eu vou dar o pulo do gato. Pronto. É o pulo do gato. Rivka, você é sefaradiá, você é ashkenaziá ou você é marroquina? Qual o teu costume? Ai, Rabino, agora pegou. Cebuia é de origem o quê? Marroquina. Marrocos. Então tá. Tá lá, alahá o judeu de origem marroquina pega Maram, Bet Yosef, mas se tem dúvidas, vai como Remá. Remá é o posseque dos Ashkenazim. Então, filha, acende a tua menorá lá no hotel e faz Gozim Ashkenaziá, porque o marroquino não é separadista 100%. Ele é Ashkenazi no final das contas. Entende? Agora o marroquino. Agora, quem é separadi clássico mesmo, vai com o Beit Yosef e Remá. Terminamos a nossa aula. Respondi. Está liberada. Leva Hanukkah e faz antes do Shabbat. Antes Breaking news foi agora. É o break news. Lembra? Mas em casa não tem problema se quem ficar segue sem Minag. Hanukkah. Hã? Em casa não vai ter problema. O meu pai também vai ter Não. que acender. Não. Ele acende, ele vai acender, né? Mas lembra, marroquino sempre vai. Ramam, Beit Yosef, mas nas perguntas mais difíceis, a gente vai como o Remar, que é o você que acho que é nazi. Para judeu marroquino. Isso que eu falo, não é 100% separado, ele é meio ashkenazi, meio esquisitinho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite, Rabino. Até semana que vem. Tchau, Tchau, Botov. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau.